Bora falar do melhor setor para se investir em 2026 e eu quero citar três ações que encontram-se no meu radar e hoje todas as três encontram-se subvalorizadas e eu vou mostrar o motivo por trás disso. Pessoal, me fala aqui nos comentários, o áudio do vídeo tá ok? Tá dando para escutar legal? Comenta aqui porque me ajuda muito e dependendo eu faço a troca desse microfone porque eu não sei se o som tá ficando legal ou não. Então comenta aqui para me ajudar. Bora pro vídeo. Então, antes de mais nada, mostrando por que hoje eu ainda acredito no setor bancário, percebam que o PL dos próximos 12 meses do setor bancário é de 6,9 vezes, enquanto a média dos últimos 10 anos é de 8,3. Então, olhando por esse quesito, ainda haveria um espaço em torno de 20% de subida para poder retornar às suas médias. E olhando nessa projeção de crescimento dos lucros para o setor para 2026, feita pelo pessoal do BTG Pactual, percebam que o setor de bancos será responsável por praticamente 40% dos crescimentos dos lucros de toda a bolsa para 2026. Porém, percebam que essa é apenas uma projeção, mas dentro disso a gente pode fazer algumas análises que podem nos resultar em boas ações para investimento hoje. E a primeira ação do meu radar, que já faz tempo que eu venho falando, é o Banco ABC. E quem conhece o canal sabe que eu falei diversas vezes do Banco ABC abaixo dos R$ 20. E essa hoje seria a terceira maior posição da minha carteira. O banco que teve uma rentabilidade nos últimos 10 anos de aproximadamente 500%. E normalmente bancos menores da bolsa têm um ROI mais instável. Num ano o ROI fica de 10%, no próximo ano sobe para 20%, depois retorna para 15%, 10%. Porém, o Banco ABC, apesar de ser um dos pequenos bancos da bolsa, detém um ROI médio sempre bem estável. Apenas na pandemia que o ROI baixou um pouco mais, em meados de 2007. Então esse ainda é um ponto positivo para o Banco ABC, porque para esse tipo de setor eu prefiro ações um pouco mais estáveis. Outro ponto, percebam que o valor patrimonial por ação hoje encontra-se em R$ 27,39 e a cotação do Banco ABC é de R$ 25,81. Consequentemente, a gente tem um preço sobre valor patrimonial hoje abaixo de uma vez. Então o banco, olhando por essa métrica, ainda estaria subprecificado. E outro ponto de atenção, percebam que ano contra ano o valor patrimonial do banco tem crescido de uma ordem bem acelerada. Outro detalhe, o lucro por ação do Banco ABC saiu de meados de 2007 em torno de 60 centavos para em 2024, 2025 para cerca de R$ 4,00. Isso foi um crescimento na ordem de 10,56% ano contra ano. E dentro dessas perspectivas a gente consegue fazer algumas projeções, olhando entre 2025 e 2030, terminando 2025 com lucro na casa de 1 bilhão, e o crescimento dos lucros em 10,56%, praticando um payout de 50%, o dividend yield do Banco ABC deve ficar entre 8% e 14% nesses próximos 5 anos, e o crescimento dos lucros deve ficar na ordem de 65%. E caso você reinvista totalmente os proventos, percebam que você vai praticamente reaver todo o seu capital na forma de proventos, com dividendo reinvestido cerca de 89% de proventos. Outro ponto muito interessante, apesar do PL do banco ter saído em meados de 2025 da faixa de 4,5 para atualmente em 6,3, em apenas 5 momentos dos últimos 10 anos, esse preço sobre o lucro aconteceu em meados de 2022, na pandemia, na crise política e na crise do subprime. Então, olhando por essa perspectiva, ainda poderia ser uma ótima oportunidade para poder adicionar na carteira. E para você ter acesso a essas empresas e mais cerca de 65 empresas dentro da minha planilha pessoal, com preço teto, com a margem de segurança, o dividendo, a rentabilidade real, e eu tenho certeza que eu consigo te auxiliar no seu desenvolvimento dos seus investimentos, vira membro aqui do canal. O preço é de R$19,99, que é menos que aquele hamburgão que você come no domingo, e eu sempre falo isso. Se você for virar membro, vá pela tela do navegador, que fica no preço de R$19, porque pela tela do seu celular você vai ser cobrado a mais de cerca de R$25,99 devido a algumas taxas do aplicativo. Então vá pela tela do navegador. Continuando, segundo banco que eu gostaria de citar, Banco Banese, que é o Banco do Estado do Sergipe,
que nos últimos 10 anos entregou uma rentabilidade de 410%, e percebam que hoje ele encontra-se cotado por um indicador de preço sobre valor patrimonial de 0,88 e a média dos últimos 10 anos ficou em 1,18. Então ainda haveria um bom gap para retornar às médias do período. E olhando o valor patrimonial por ação, que tem crescido ao longo dos anos, hoje encontra-se em 40,31 e a cotação do banco fica na casa de R$ 35. Então ainda haveria um espaço em torno de 15% para poder chegar no preço sobre valor patrimonial de 1. E um ponto que sempre me chama atenção no Banese é o custo de captação, porque normalmente bancos menores detêm um custo de captação em cerca de 100% do CDI. E para quem não sabe, o banco empresta a juros, mas para isso ele precisa primeiramente pegar dinheiro emprestado dos seus correntistas e para poder captar esse dinheiro ele também precisa de pagar uns certos juros e normalmente bancos pequenos costumam captar a cerca de 100% do CDI e o Banese, olhando o terceiro TRI de 2025, captou a cerca de 80% do CDI. Isso fica bem próximo do custo de captação do Banco do Brasil, só para se ter uma ideia. Então esse ponto é muito positivo dentro da minha percepção. Outro detalhe, o Banese costuma pagar proventos de forma semestral 2 vezes ao ano, mas em 2025 pagou proventos 3 vezes e para 2026 já adiantou um provento de 97 centavos. Que na cotação atual daria uns 3% de dividend yield, porém chamando alguns pontos de atenção, hoje no Banese apenas 8,3% das ações encontram-se nas mãos dos acionistas, então isso dá uma liquidez média diária de cerca de R$ 87 mil. Então, para o grande acionista, não seria tão fácil de entrar e sair da ação sem mexer tanto no preço. E outro detalhe é o ROI. Conforme havia falado do Banco ABC, bancos menores têm a tendência de ter uma instabilidade no ROI. Um ano entrega ROI alto, outro ano entrega um ROI baixo, depois retorna a bons ROIs. E atualmente o Banese encontra-se com um bom ROI, porém, hora ou outra, isso poderia cair. Então, muita cautela por entrar nesse tipo de banco, porque hora ou outra ele pode dar um susto no acionista, e se for um acionista novo na bolsa, principalmente, que não tem estômago, pode acabar vendendo na hora errada. E a terceira ação que eu gostaria de chamar a atenção, Banco BMG, hoje na cotação de R$ 4,92, subindo cerca de 44% nos últimos 12 meses. Porém, muito cuidado para não olhar apenas uma foto e olhar para um filme completo, porque às vezes o camarada se assusta e pergunta: Rafael, será que o bonde já não passou? Porém, percebam que olhando desde o seu IPO em meados de 2019, a cotação praticamente nem andou. Então hoje poderia ser um bom momento para poder entrar nessa ação. Outro detalhe, muito cuidado com IPOs, porque normalmente quem está vendendo a sua empresa para o mercado não vai querer vender barato, quer vender por um preço sobre lucro mais elevado, e foi isso que aconteceu no Banco BMG, que no seu IPO era cotado por um preço sobre valor patrimonial de 15, 24 e hoje encontra-se em cerca de 7,5. Então agora ele tem entrado numa boa zona de aportes. Outro detalhe é o preço sobre valor patrimonial, que no IPO estava em 1,44, 0,9 e hoje encontra-se em 0,63. E o mercado tem um número mágico que bancos que entregam um ROI em torno de 15 devem ser cotados por um preço sobre valor patrimonial na casa de 1. E hoje o Banco BMG tem entregue um ROI de 13,6%, enquanto o seu preço sobre valor patrimonial encontra-se em 0,65. Então ainda poderia haver um bom espaço de subida. Outro ponto que eu já mostrei nos outros bancos é o valor patrimonial por ação, que hoje do Banco BMG é de 7,67 e a cotação é de 4,92. Então, olhando por esse indicador, ainda poderia estar barato. E falando de um destaque muito bacana do Banco BMG, é que em meados de agosto de 2025, eles concluíram a aquisição dos 40% remanescentes da BMG Seguradora, então o banco passou a deter 100% da BMG Seguradora, e esse é um braço extremamente rentável, porque percebam que olhando no terceiro TRI de 2025, 30% dos lucros vieram das seguradoras, e normalmente as seguradoras detêm um custo muito baixo, principalmente por utilizar os próprios canais do banco. Então esse foi um movimento muito estratégico e muito positivo do Banco BMG. E esse é outro ponto fantástico, que o Banco BMG paga proventos de forma trimestral,
em abril, em julho, em novembro e normalmente no começo do ano, mas o banco adiantou o pagamento de proventos justamente para poder fugir da tributação e normalmente eles pagam bem rápido após a Datacom. Outro detalhe que pode estar surgindo uma oportunidade é que quando a gente olha o lucro líquido desde meados de 2022, a cotação vinha caindo juntamente com o lucro líquido e atualmente os lucros voltaram ao mesmo patamar de 2019, enquanto a cotação ainda não andou tanto. Então ainda poderia estar se formando um gap de oportunidade dentro dessa ação. Mas me conta aqui, pessoal, desses bancos menores da bolsa, você tem algum dentro da sua carteira? Comenta aqui embaixo qual que você tem, que eu também quero dar uma analisada. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.